Mais um Mercado da Bola, rapaziada. Vem comigo para você conferir as atualizações. Pedro Caixinha é o novo técnico do Santos, especulado no Botafogo, no Atlético Mineiro, negociou com o Grêmio, o Peixe foi lá, ó, e abocanhou o treinador, né, que fez, até um certo momento, um bom trabalho pelo Red Bull Bragantino. E aí, rapaziada, vai dar certo? O zagueiro Adrielson, né, que nós postamos aqui, que se despediu do Botafogo nos últimos dias, foi especulado no Cruzeiro. O valor que o Lyon quer negociar o atleta é de 8 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais. Ainda não se sabe se o Cruzeiro fará de fato essa oferta pelo xerife. Dois jogadores foram colocados na vitrine como negociáveis pela diretoria do Corinthians. São os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique. Pedro Henrique, ex-internacional, e o Pedro Raul, que recentemente foi consultado pelo Atlético Paranaense. Alguns clubes brasileiros estão querendo repatriar no futebol nacional Rodinei, um baita passagem pelo Flamengo e que está brilhando no Olympiacos da Grécia. Tem transferência de diretor. O diretor executivo do Botafogo, Pedro Martins, que nesse ano, né, já havia passado pelo Vasco da Gama, pelo Cruzeiro, está se despedindo para ser o CEO do futebol do Santos em 2025. O Palmeiras pode subir até no máximo 22 milhões de euros a oferta para contratar Andreas Pereira. Agora é aguardar para ver se o Fulham vai querer negociá-lo. Uma vitrine, uma visibilidade para assegurar a vaga de Andreas na seleção brasileira visando a próxima Copa do Mundo é o que cativa o jogador a voltar ao Brasil. Oscar deve de fato ser anunciado nas próximas semanas como novo jogador do São Paulo. O Cruzeiro estava interessado na contratação de Soteldo, que estava emprestado ao Grêmio, pertence ao Santos, mas os valores estão maiores do que os que estavam acordados ali numa conversa inicial. O Cabuloso também se interessa por Santiago Rodrigues, meio atacante do New York City. O Internacional segue tentando renovar com Bernabé e o Palmeiras está de olho nele. A imprensa paulista afirma que Montiel teria sido oferecido ao São Paulo e o Monterrey do México estaria entrando nessa briga. O lateral direito foi o autor do gol nas cobranças de pênalti que garantiu o título do mundo da Argentina de 2022. O paulista pode ser negociado pelo Palmeiras ainda nessa janela. Juventude negocia a contratação de Enio, jogador que se destacou pelo Amazonas na última Série B. O presidente Marcelo Teixeira dos Santos cobra John Textor por parcelas atrasadas referentes ao goleiro John. Sérgio Ramos teria sido oferecido ao Cruzeiro? Já foi especulado em outros clubes do futebol brasileiro ao longo dos últimos meses. O Manchester United tem o interesse em contratar Victor Osimhen na próxima janela. Ele que por uma questão de tempo, né, já não dava para negociar nem com a Arábia, nem com o futebol inglês, quase foi para o Chelsea, foi emprestado pelo Napoli para o Galatasaray e está jogando muita bola. Arthur Jorge disse que ainda não se decidiu se vai ficar no Botafogo ou não. A decisão pode acontecer ainda nessa semana. O Fluminense tem interesse no meio-atacante Paulo Baia, que se destacou nas últimas temporadas jogando pelo Goiás. O Inter fez uma proposta para contratar Johan Carboneiro, atacante do Racing. João Pereira não é mais o técnico do Sporting, não deu certo ele para substituir Rubem Amorim. Rui Pereira é o principal alvo do Sporting para substituí-lo. Fábio Carille teria indicado Guilherme e Giuliano, dupla do Santos na Série B, para reforçar o Vasco no ano que vem. E dois jogadores já se preparam para se transferir para o Atlético Mineiro na negociação do Galo e do Palmeiras sobre Paulinho, Gabriel Menino e o volante da base, Patrick. Pedro Rocha, ex-jogador do Flamengo, do Grêmio e do Fortaleza, foi anunciado como novo atacante do Remo. E para fechar, de acordo com César Luiz Merlo, o Grêmio apresentou uma proposta para Gustavo Quinteiros, treinador do Vélez, campeão argentino.